E aí, bora pra uma mini obra. Ela só tem 22 capítulos. Porém, eu não vou trazer tudo. Será só a primeira parte. E se o povo realmente gostar, só assim eu trarei a segunda parte. Que talvez seja a parte final ou a segunda de 3 partes. Então se gostarem e quiserem a segunda parte, a meta de like será absurda. Será 10 mil likes. Pois a obra está toda em chinês e tá chato demais de fazer. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O nome do nosso herói se chamará Ricardo. Também em homenagem a Ricardo Hajime Cartone. Ricardo é mestre em karatê. Sabe tudo de boxe. Faixa preta em jiu-jitsu. Quinto dan em taekwondo. E foi 2 vezes campeão mundial de Muay Thai. A história começa assim. Ricardo já estava uns 2 dias naquele mundo, pois ele foi para um Sekai. Ele estava ali, assando sua comida naquela fogueira e esperando ficar no ponto para matar sua fome. E Ricardo está muito estiloso, com a sua saia havaiana. E Ricardo tem um lema: sobreviver a tudo e a todo, não importa o que aconteça. E ele grita no meio daquela imensa floresta, falando que nunca desistirá, por mais difícil que seja. E ele estava muito feliz no planeta Terra. E assim, nos é contado um pouco da história dele, enquanto ele morde seu churrasco. Aí ele fala: ô doido, sai daí, o caminhão tá vindo, sai daí da frente. Porém, o aluninho sequelado estava querendo ir pro Sekai, achando que isso é verdade. Mas o nosso prota também é um herói. Ele empurra aquele garoto e o salva de ser atropelado pelo maldito motorista do caminhão do Sekai. Foi uma pancada seca. O caminhão jogou para bem longe, a uns 20 metros e 32 de distância. E ele caído, começa a sair ketchup do seu corpo. Ele fica pensando, será que reencarnação existe? E ele tá ali, perdendo seu sentido, à medida que o ketchup sai do seu corpo. E ele consegue mais ficar com os olhos abertos, pois tudo tá ficando escuro e os seus olhos são muito pesados. Instantes depois, ao abrir seus olhos, ele percebe que está em um local todo branco. E de repente, ele ouve risada. Ele se senta e olha para onde tá vindo aquela voz. E tem uma pessoa na frente dele, todo vestido de branco e bem sorridente. E fala assim, você sabe quem eu sou? E Ricardo tá em choque, fala, não pode ser. Eu não acredito que você seja Deus. Eu sou ateu. E o Deus fraco fala com ele. Sim, eu sou Deus, um dos muitos deuses. E para sua informação, eu sou o Deus da Terra. Aqui, mas você acordou justamente no momento em que eu estava me preparando para reencarná-lo em outro mundo. E Ricardo fala, hã? Como assim? Tão rápido? Eu acabei de morrer. E Deus, bem sorridente, fala com ele. Ó, não é questão de escolha. Você não tem escolha, tá bom? Vou te mandar pra lá. Fecha os olhos. Ele faz o contrário. Regala os olhos e fala, não entendi nada. Não, pera um pouquinho. Peraí, não entendi nada. Enquanto isso, Deus tá lá, começando a castar magia. E uma luz muito brilhante surge na palma da mão daquele Deus estranho. Ele fala, vamos lá, né? Sua hora chegou. Nesse momento, Ricardo começa, não, pera. Não, manda não. Pera, por favor. Para aí. E Deus fica muito bravo, pois ele pediu tanto que ele até perdeu a concentração. E assim, ele fecha a cara pro nosso herói. E o nosso herói começa a suar, pois aquele ser não gostou nadinha do que ele fez. Mesmo assim, aquele Deus estranho começa a dar uma explicação pra ele. Fala, eu sou Deus da Terra. Em outro planeta tem outro Deus. E a gente fez um acordo de trocar pessoas de lá pra cá e daqui pra lá. E isso foi feito na geração passada. Mas, como até agora o acordo não foi desfeito, vamos continuar trocando pessoas. Ricardo põe as mãos na cabeça e começa a pensar que as pessoas em sua frente não é nem um pouco confiável. E ele está com mau pressentimento. E Ricardo, que está bem nervoso, fala, então, senhor Deus, quais são suas instruções pra eu reencarnar em outro mundo? E Deus estranho fala pra ele, bem, tem instrução nenhuma não. Você só vai lá e pã. E desse jeito assim mesmo, do jeito que você está imaginando, tá bom? Lá tem níveis, tem magia, tem bichos, lá tem isso tudo. E Ricardo fala, como assim? Você leu meu pensamento? Ele fala, claro, não sou Deus. De repente, Deus põe a mão no queixo e começa a pensar, será que eu reencarno você desde bebê? Ou eu reencarno você do jeito que você tá, hein? Tô pensando aqui, o que eu vou fazer? Ricardo, nessa hora, fica espantado e fala, se você me reencarnar em outro mundo, do jeito que eu tô agora, isso não é reencarnação. Isso vai ser uma simples transferência de um mundo para o outro. Não será reencarnação mesmo. E Deus fala pra ele, eu vou te colocar em um novo corpo e também em um novo mundo. Então isso é reencarnação mesmo, tá? E Ricardo fica muito desesperado. E colocando suas mãos na cabeça outra vez, ele fala, é claro que isso não é reencarnação. Você tem que me fazer nascer e não me colocar lá como adulto. E Deus, que estava olhando pra sua mão, fala, tá falando comigo? Já acabou? Podemos continuar? E Deus, com um sorrisinho bem malicioso, estende sua mão pra ele. E Ricardo fala, eu não acabei não. Tem mais perguntas pra fazer. Espera aí. Deus, pela segunda vez, faz uma bola de luz aparecer na palma da sua mão e ele fala, você é muito enjoado. Não gostei de conversar com você. Suas perguntas não têm fim. E Ricardo tenta pedir outra vez para esperar. Só que dessa vez, a luz brilha ainda mais intensa e o engole por completo. E assim, ele começa a cair em outro mundo, falando que esse Deus é muito injusto e não tem paciência nenhuma. E ele tá bem longe e não consegue parar de falar. E Deus, que cara enjoado, ele não consegue parar de falar. Mesmo tão longe. E ele tá mais longe ainda. E continua falando. Até que finalmente, ele tá tão longe que a sua voz não alcança onde tá Deus. A cena muda para uma floresta muito densa. E poucos raios do sol estão passando por ela, atingindo o rosto do Proto. E ele tá lá, deitado, com os olhos tatalados, e fala, eu já reencarnei? Há 5 minutos atrás, eu só vi um garoto ser atropelado. E há poucos instantes, eu estava conversando com um ser que se dizia Deus. E assim nos é mostrado que o Proto está totalmente sem roupa. E ele tá ali, com os olhos tatalados, e ainda em choque por ter sido jogado em outro mundo. E o pior, sem nenhuma explicação. Mas Ricardo não é uma pessoa comum, pois diante da adversidade, ele nunca desiste e segue em frente. E assim, ele se senta no chão daquela imensa floresta. E agora ele fica pensando que aquele Deus é muito maldito, pois jogou ele em outro mundo e não deu nenhuma roupa pra ele. Sorte do Proto que não pensou isso na frente de Deus, pois com certeza seria pior pra ele. Ricardo, com suas mãos na cabeça, começa a pensar.
passar. E olhando pra frente, ele sabe que se ele ficar desesperado, a morte é a única coisa que o aguarda. Então, ele segue o manual de sobrevivência de Largados e Pelados do Discovery Channel e tem uma ideia clara da primeira coisa que ele precisa fazer, que é saber toda a situação ao seu redor. E assim, ele começa a subir em uma grande árvore. E por ele estar pelado, eu borrei ele de branco mais ainda, pra não aparecer nada. E com muita dificuldade, ele consegue subir naquela imensa árvore, pois subir em árvore pelado é totalmente ruim. Claro que o narrador nunca subiu numa árvore pelado, não que eu me lembre. Sei. Após uma longa subida, ele chega finalmente aos galhos mais árvores daquela árvore e observa tudo em volta e percebe que ele está em uma grande floresta. E ele está em choque, pois aquela floresta não parece ter fim. E aquele maldito Deus o mandou para um lugar infernal. E Ricardo fica se perguntando se aquela floresta é perigosa. E ele fecha os olhos e começa a pensar em como sobreviver, pois ele já assistiu muitos vídeos assim. Ele sabe que o principal agora é conseguir água. E após isso, construir um abrigo e depois abastecer aquele abrigo com mantimento. Mas antes disso, ele olha para si e vê que está totalmente pelado, pois ficar daquele jeito naquela floresta é muito perigoso para ele. E como eu sou o rei do desenho, desenhei essa obra de arte. Momentos depois, ele começa pelo básico de sobrevivência. Ele fala, primeiro, eu tenho que achar uma árvore que não seja venenosa e que a casca dela seja fácil de tirar e bem flexível. E assim, ele começa ensinando como fazer uma saia havaiana. E em 15 minutinhos, a sua saia havaiana junto com o cinto já está pronta. E Ricardo, ao observar a saia que ele fez, percebe que está muito bem feita, pois ficar numa floresta com o Ricardinho de fora estava sendo motivo de muita preocupação. Mas agora, like pro Discovery Channel, pois valeu a pena assistir dezenas de vídeos de sobrevivência. E Ricardo tem seu autocontrole muito acima da média. E ele juntando suas mãos, sabe que agora começa a verdadeira sobrevivência. E assim, ele começa a caminhar naquela densa floresta, que por sorte dele, não tem nenhum espinho no chão. E ele vai andando com a sua saia havaiana, tirando os matos de sua frente. E após muito andar, ele percebe que aquele lugar é odioso. E muito mais aquele Deus que o transferiu para aquele lugar de uma forma tão imprudente. E Ricardo continua em frente, pois ele sabe que a melhor forma de encontrar água é seguir em frente, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Pois assim, ele tem uma maior chance de encontrar água. E aí tá lá, andando tranquilamente, quando de repente, ele sai de cima da folha e ela passa no meio do furico dele. Ele chega até a ficar estátua. Ele achou que alguém tinha passado a mão nele. E ele fica bem desconfiado. Olha pra um lado, olha pro outro, pois não percebeu quem passou a mão nele. E Ricardo tá lá, andando todo desconfiado naquela floresta, pois ele não conhece nada naquele lugar. Ricardo resolve usar a cabeça. Ele tá olhando pra frente e fala, já sei, eu tenho que me guiar pelo som. E assim, ele fica quieto, ao ponto de ouvir até a batida do seu coração, pois naquela floresta que é muito densa, não dá pra se guiar pelos olhos. E ele tenta ouvir alguma coisa. Ao abrir seus olhos, ele decide mudar de estratégia, pois agora ele vai ser guiado pelo som. Eu não sei porque que ele tá abrindo os braços pra ouvir o som, mas naquela imensa floresta está aparecendo dezenas de sons diferentes. Porém, o nosso herói continua em frente, e agora, os seus sentidos ainda mais apurados. De repente ele para, pois nessa hora, ele começa a ouvir bem de longe um som que ele conhece muito bem. E assim, ele vira o seu ouvido para aquele lugar, para tentar ouvir melhor. E agora sim, tem certeza que esse som que ele tá ouvindo é de água. E Ricardo não quer nem saber, pois já está há mais de 5 horas andando naquela floresta e está cheio de sede. E assim, ele começa a correr para a direção do som. Meio quilômetro depois, ele ainda não chegou à água. Porém, o barulho está ainda mais alto. E agora ele tem certeza que esse é o som de água. E andando mais uns 100 metros, o nosso prota, que é brabo, mas ainda a gente não sabe, finalmente chega na água. E agora, ele mostra como não fazer, pois ele chega na beira da água e começa a entrar num rio em um mundo que ele não conhece, e vai entrando no rio adentro. Sorte dele que aquela água não é funda. E ele também começa a beber daquela água sem tratamento algum, pois a sede é demais. E ele tá feliz igual o pinto no lixo, pois o seu objetivo principal foi alcançado, que é conseguir água. E agora, ele tem um rio inteiro só pra ele. Ricardo sabe que não pode fazer a sua construção na beira da água, pois nesses lugares há uma concentração enorme de animais, e muitos deles são muito perigosos. É isso que ele acha. Então, ele se afasta dali uns 100 metros e encontra uma árvore gigantesca. Porém, ela é oca no meio. Então, a maior dificuldade que ele seria construir um abrigo está praticamente resolvido. E ele tá ali, observando aquele achado seu com a mão no queixo, pois tem uma árvore bem perto da fonte de água, é um achado de tanto. Então, ele fecha seus olhos e fica mentalizando que ali é um excelente lugar. E após abrir seus olhos, ele tem certeza que irá transformar toda aquela área em seu novo lar. E assim, ele toma aquele território como seu e senta na porta da sua casa, pois agora só restam as próximas prioridades. Ricardo está muito feliz, pois naquele lugar não há pernilongo e nem mosca. Após isso, ele acha muitas frutas naquele local e pega elas. E após isso, ele pega uma delas e espreme seu suco no pulso dele. E depois, esfrega outras partes daquela fruta também no seu pulso. Porém, nada acontece após vários minutos. E assim ele sabe que há uma grande probabilidade daquela fruta não ser venenosa. Então, bora pro teste final. Ele dá uma pequena mordida naquela fruta e mastiga ela. E espera por vários minutos. E não deu nenhuma reação no sabor. Então, após isso, ele engole aquele pequeno pedaço. E assim, ele espera por várias horas. E assim, Ricardo nos ensina para não ficarmos ansiosos. Pois se você comer uma fruta com tudo, sem saber se ela é venenosa ou coisa similar, a morte será certa. E ele também nos ensina que devemos variar o tipo de comida. E ele olhando em volta, percebe que há muitas frutas semelhantes que ele acabou de comer. Em outras árvores ali perto, há outras frutas totalmente diferentes dessa. Então, é um teste de paciência para ver quais são comestíveis e quais não são. Após isso, só resta uma coisa a se fazer: conseguir fogo. Já no caso do sobrevivente hardcore, é fazer fogo. E ele se lembra de várias técnicas que ele viu no Discovery Channel. E ele vai usar o método de fricção no graveto. E Ricardo sabe que esse método não é fácil, mas é o que temos para hoje. E tá lá. Esfrega, 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 esfrega. E até dá uns gritos de karatê enquanto está esfregando aquele pau no outro pau. Então ele é? Ih, coisa estranha. Quando tá esfregando uma madeira na outra. E após vários minutos, fazendo aquela fricção com todo o seu empenho, finalmente começa a sair fumaça daquela imensa fricção que ele está exercendo. E ele continua esfregando, até sair ainda mais fumaça. E assim, quando a brasa ficou pronta, ele fez o básico, que é colocar aquela pequena brasa em meio a um material muito seco e bem fino, para poder pegar rápido o fogo. E assim,
É só soprar, até derrubar a casa. Não, esse é o lobo mau. Soprar, até o fogo aparecer. E Ricardo conseguiu um feito imenso, pois em um único dia, ele conseguiu água, abrigo, comida e fogo. Isso é praticamente um recorde. Porém, olhando para suas mãos, ele sabe que nada foi de graça. Tudo foi conseguido com muito esforço e muita dedicação, pois as suas mãos ficaram todas feridas de tanto esforço que ele fez para friccionar aqueles galhos. E agora, né, já tem fogo, abrigo, comida, barriga tá cheia de tanto comer fruta. Ele fica ali, olhando pro fogo, naquela imensa floresta, onde tudo tá escuro. E ele começa a bocejar e fica pensando que quer sair daquela floresta, pois ele quer comer bacon, sabe que a comida que ele tem não vai durar pra sempre. E ele tá ali, deitado, quase adormecendo, pensando que seria maravilhoso se ele conseguisse pele de animais, pois ficar com aquela saia havaiana não é o ideal em mundo nenhum. De repente, ele ouve um barulho, plim, e na sua frente aparece uma janela de sistema. E ele, hã? Que é isso? Na mesma hora ele se senta e começa a olhar para aquela janela do sistema que apareceu na frente dele. Só que Ricardo só sabe sobre sobrevivência, pois ele não é e nunca foi otaku. E fica se perguntando o que é isso que está na frente dele. E aí ele senta assustado e fica olhando. Ricardo, nível 1. Porém, se ele fosse leitor de mauá, ele saberia o que fazer. Traidar até morrer. Mas ele só via televisão, não assistia anime, nunca viu Naruto, nem sabe quem é Saitama, só sabe artes marciais, pois ele foi campeão de judô, taekwondo, kickbox. Só o que ele mais aprofundou e que ele mais gosta é o karatê. E nisso, ele era mestre com o quarto dan. E ele tá lá, igual o Bobo Leno. Level 1, Ricardo. Quem foi que fez isso, hein? Que negócio incrível. Habilidade, karatê. Estranho? Será que tem karatê nesse mundo? E ele tá ali, de boca aberta. E percebe que essa interface é muito simples. Quem fez é muito ruim que faz, pois eu tenho nome, nível e habilidade de karatê. Só isso. E ele fica sentado em frente àquele painel durante muitos minutos para ver o que acontece. Porém, nada muda naquilo. Mas de repente, ele dá um sorrisinho. Karatê. Isso eu sou bom. Nunca perdi uma luta. E após isso, ele adormece e um novo dia começa. Então, naquela imensa floresta, novos objetivos são traçados. E o Proto tá ali, igual uma cobra em cima de uma árvore, esperando sua vítima cair na armadilha que ele fez no solo. Porém, o Proto ensina o que ele pretende fazer. Primeiro, ele pretende matar na paulada o que cair naquele buraco. E ele mostra como ele fez aquele buraco. E demorou muito pra cavar aquilo. E após isso, ele cobriu aquele imenso buraco com palha seca, pra realmente virar uma armadilha. De repente, em cima daquela imensa árvore, ele ouve um barulho se aproximando. E de repente, sai do meio do mato, senhor coelho narigudo. Coelho feio pra caramba, cara. Vai se chamar coelho pato. E ele percebe que aquele coelho é muito feio, mas ele vai ter que comer ele assim mesmo. Porém, aquele bicho é muito pequeno para ativar sua armadilha. De repente, doutor coelho pato feioso ouve algum som estranho na floresta e levanta suas orelhas para ouvir ainda melhor. E após ouvir o passo se aproximando, o coelho, que não é bobo nem nada, mete o pé dali, pois não tá querendo virar um bolso de ninguém. Ricardo, que também é muito esperto, consegue ouvir e também perceber que algo grande está se aproximando. De repente, ele regala seus olhos, pois ele não tá acreditando no que ele tá vendo. E nos é mostrado 3 goblins, e todos eles estão com o porrete na mão e vestido muito melhor que o Proto, pois a sua roupa é feita de couro de animal. E a gente pode até dar um nome para ele. O da frente pode ser colar cheio, o da direita pequeno colar e o da esquerda sem colar. Sou muito engenhoso, né? Sou um gênio. Praticamente o Rimuru dos nomes. E Ricardo fica muito assustado, pois ele nunca havia visto umas criaturas assim tão feias. E ele abre a boca, mas é claro que não emite nenhum som. E ao chegar mais perto, Ricardo observa que aquilo são goblins, pois ele tinha um amigo que adorava ler mauá e assistia um canal no YouTube que se chamava Animes Mauá, Mangá e Você. E lá tinha goblin. Então por isso que ele sabe que isso é um goblin. O Nessoroi se abaixa ainda mais naquela árvore para não ser visto pelos goblins, pois aqueles bichos são um pouco sinistros e além de ser muito feio. E os goblins vão andando na direção da armadilha, sem perceber que o Proto está acima dele. E o Proto tinha um amigo que era otaku e assistia esse canal, ele fica pensando, se eu matar esses goblins, será que eles vão me dar experiência? Pois eu tinha um amigo que era funcionário por Isekai, e ele sempre ficava falando sobre isso. E eu achava bobeira. Mas agora que eu tô aqui, eu tô na dúvida. Se eu matar eles, eu ganho experiência? E assim, o Dr. Goblin vai chegando perto da armadilha. E assim, ele finalmente está prestes a cair naquela armadilha. Mas ele não é Goblin caçador à toa, né? Ele para e fica olhando aquilo, pois tem alguma coisa estranha na sua frente. Enquanto isso, o Proto está em cima dele, só olhando. E aí, né, ele se encolhe mais e fica só de zóio de fora, olhando o que vai acontecer. O Goblin narigudo começa a farejar as coisas e percebe que tem um cheiro vindo debaixo dele. E o nosso Proto tá ali só de cima olhando aquilo. E ele sabe que só tem um jeito de provar sua tese, Clubinho da XP. O único jeito é matar esses bichos. Nessa hora, Colar Grande fala: ó, isso aqui é uma armadilha. Tem uma coisa aqui, hein? Colar pequeno e você colar, remove isso aqui com cuidado, tá? Vai. E colar pequeno tira aquela armadilha. Sem colar e colar grande, fica olhando aquilo e percebe que realmente é uma armadilha. E assim, os 3 patetas ficam olhando pelo buraco, pra ver que cheiro é esse que tá saindo daquele buraco. O Proto regala os seus olhos, pois agora está em concentração máxima para matar aqueles goblins e farmar XP se tiver. E assim, Ricardo, que é muito brabo, pula de cima daquela árvore, na direção dos goblins. E assim ele olha, pra ver qual deles ele vai acertar. Pois por um acidente, apareceram 3 goblins perto da sua armadilha. E ele no ar sabe que ele não tem escolha, que ele tem que agir, pois aquele território é de domínio dele agora. E tudo que aparecer ali será sua presa. E assim, ele se aproxima rapidamente da cabeça do goblin que está mais perto dele. Aproveitando a velocidade da queda e com toda sua força, ele bate com seu cajado na cabeça do goblin, que pelo impacto o cajado se quebra totalmente. E o Proto, que não é bobo nem nada, acerta a cabeça de Colar Grande, pois com certeza dos 3, ele era o mais forte, já que ele era o líder. E assim, Colar Grande desaba e cai ao chão. E o Proto tá focado. Ele já olha pra frente para ver os seus próximos alvos. Colar Pequeno tá em choque ao ver o seu líder saindo ketchup pelo nariz e com ausência de vida no seu corpo. Foi tão bonito falar com ausência de vida no seu corpo. Morreu, né? Juntou os pés, ticou a canela, jaziu, foi de arrasta pra cima. O Proto, na mesma hora, dá uma investida contra o Colar Pequeno e fica achando que esse goblin é muito lento, pois ele chegou perto dele e ele ainda não teve reação nenhuma. Nessa hora, o Proto mostra por que ele é faixa preta e dá um chute na garganta de Colar Pequeno. E o chute é tão forte que chega até a tirar aquele pequeno globinho do chão. E o Proto tá contando. Ele fala que esse é o segundo. Enquanto isso, Colar Pequeno, que tomou um bicudo na traqueia com toda
a força do Prota, já cai pra trás em vida. E o Prota olha pra trás, querendo acabar com o terceiro o mais rápido possível. Porém, o Sem Colar já está em cima, gritando, pronto pra dar uma porretada no Prota. O Prota tem um pensamento de guerreiro, e o pensamento dele é muito rápido. Ele fica pensando que esse ataque de cima pra baixo está cheio de lacuna. E nesse instante, o Prota dá um sprint pra trás e esquiva daquele golpe. O forte do Prota é o karatê. E ele fecha o punho e dá um soco tão forte de karatê no peito daquele que ele sai voando pra trás cuspindo ketchup. Sem Colar cai ao chão. Porém, o Prota sabe que aquele soco não foi muito forte. E ele fica pensando em golpes de karatê, que aquele foi um soco frontal limpo, no meio do peito do oponente, que tem uma estrutura humanoide. Mas Colar pequeno não se dá por vencido, e logo após isso, se põe de pé. Meio tonto, mas se põe de pé. Ricardo fica pensando que por aquela criatura ter uma estrutura humanoide, os pontos vitais devem estar no mesmo lugar que um ser humano. Nesse momento, o pequeno globinho, cheio de ódio, dá um grito de guerra. E toda sua tontura passa com aquele grito. E assim, ele vai dando porretada para um lado e pro outro. E o Prota, com muita maestria, consegue se desvencilhar de todos aqueles golpes do Globinho. Ricardo está tentando uma abertura, porém, a sequência de golpes não para, e com isso, o Globinho não dá nenhuma abertura. Porém, de repente, tem um galho no meio do caminho, e o Prota agarra o seu pé naquele galho, e o seu corpo fica trêmulo, e ele perde o equilíbrio e começa a cair. E nessa hora, o Globinho percebe que tem uma abertura. E assim, o Globinho, gritando com todas as suas forças, faz aquilo que ele já havia feito anteriormente, e prepara para acertar Ricardo com um golpe poderoso de cima para baixo. E o Prota, com muita astúcia, fica parado na frente do Globinho, esperando ele acertar a cabeça dele. Porém, tudo está acontecendo de acordo com o plano do Prota, pois ele pensa muito rápido, e ele olha para cima e vê que o Globinho está fazendo exatamente o que ele achou que ele fosse fazer. Então, né, ele dá aquele sorrisinho maroto e se esquiva com muita facilidade, porque lutar corpo a corpo era sua grande especialidade na vida passada. Errando aquele golpe, o Globinho deixa uma área vital para o Prota atacar, e ele dá um grito de que ai, e acerta um golpe mortal na cervical do Globinho. E aí, né, é daquele jeito. O balão apagou, ele começa a cair em direção do chão, bate com a cara no chão, e vocês podem ver, olha ali. E eu acho que ele quebrou a cervical dele. O Globinho nem se mexe mais, pois aparentemente já está sem vida. Mas o Brabo chega bem perto do Globinho para ver se ainda está respirando. E o Brabo do Prota, com cara de psicopata, nem vai abaixar para ver se ele está vivo. Mas ele tem uma ideia melhor. Ele levanta o seu pé e fala: acabou. Crack. Agora sim ele morreu, pois o Prota pisou na cabeça dele com toda a força e esmagou ela. E assim, 3 goblins mortos com sucesso. E o Prota fica ali, olhando para o local da luta. E ele começa a temer, pois ele nunca tinha matado. Aqueles goblins, mesmo parecendo monstros, tinham forma humanoide. Mas Ricardo é totalmente focado. Ele cerra os seus punhos. E mesmo ainda tremendo, ele sabe que lutou contra monstros e ganhou. E assim, ele dá um grito de vitória. Uhul! Não foi desse jeito não, mas foi mais mágico. E fala para toda a floresta ouvir que ele venceu numa luta mano a mano contra 3 goblins. E assim, a noite cai e o Prota já está em frente à sua casa, olhando sua unidade de estado. E na sua frente, nós podemos ver o churrasquinho e 3 orelhas de goblin. E não, o Prota não comeu os goblins, só se fosse fêmea. Ele percebe que a sua janela de estado está no nível 2 e vê que era verdadeiro aquilo, pois ele ganhou experiência matando o goblin. E agora, o level dele é mais alto do que o Makoto. Quem entender a referência, escreve nos comentários. E após ver aquilo, ele percebe que realmente funcionou, que ele ganhou experiência. E agora, ele tem um outro objetivo, que é ganhar mais experiência naquele local e subir os seus estados. A cena muda para outro dia e o Prota está correndo em meio àquela grande floresta. Ele tá lá embaixo correndo, vocês estão vendo? Não? Vou aproximar mais um pouquinho. E o Prota continua correndo em meio àquela grande floresta. Ele na frente e algum bicho atrás. Vocês estão vendo? Não? Vou dar um pouco mais de zoom. E como eu já havia falado anteriormente, o Prota tá tão cansado porque ele tá correndo desde o início da minha fala. E como vocês não estão vendo nada, ele continua correndo atrás do porquinho dele. E o porquinho vai na frente. E o Prota dando tudo que tem na canela. Prota, está tanto tempo sem comer carne decente que ele não pode perder essa oportunidade de ouro, pois aquele porco parece mais ou menos saboroso. E assim, ele dá seu último gás para alcançar o bacon na corrida. Pois hoje, nós não comeremos só legumes e verduras. Teremos carne para o jantar. E assim, com cara de psicopata, com colar muito estiloso, feito de desorelha de globinho, e também podemos perceber que na cintura dele há cintos duplos de orelha de globinho. Pois o nosso Prota, que eu achava que fosse careca, não é careca, pois já se passou um pequeno tempo e seu cabelo e barba cresceram normalmente, já que ali não tem nada para raspá-lo. Com cara de psicopata, corre atrás do porquinho. E eu, se eu fosse porquinho, deixava me pegar. Com aquela cara, deixava não, mas ele não tá nem aí. Pois ele, além de estar mais rápido e bem mais forte, ele está saltando muito bem. E Ricardo dá um grande salto na direção daquele porco. E o bichinho deu mole, foi alcançado e foi pego pela perna. Então, né, é o básico. Pega ele pela perna e bate com ele no chão do outro lado muito forte. E assim ele faz, matando o porco instantaneamente. Morreu de pá, pegou e pá contra o chão. E é um porco muito lindo. É um porco flor, tem cabeça de flor. Tomara que seja de flor, tomara que não seja outra coisa. O porco flor deve ser muito delicioso. E aquela pancada estourou todos os seus órgãos. E aquele porco muito simpático solta ketchup pela boca depois de morto. E o Prota, muito bravo, levando sua casca nos ombros para casa, percebe uma planta que era muito conhecida no seu mundo. E ele para, olha, observa e vê que parece pimenta. Mas como está em outro mundo, ele não tem certeza. Mas, né, já que parece pimenta, bora pegar tudo. Porque se for pimenta, porco com pimenta cai muito bem. E assim, o nosso Prota pega todas as pimentas. Após isso, ele ouve um barulho bem conhecido. E assim, ele se aproxima com muita cautela daquele barulho. E tem 2 globinhos no mesmo local onde ele ia matar o porco. E eles estão conversando entre si. Porém, o Prota não entende nada. Liguei para um colega meu e ele sabe goblinês. E ele falou que aqueles goblins estão discutindo sobre futebol. Um falou que o time dele é melhor e o outro fala que o seu é melhor do que o outro. E os dois começam a falar mal do Palmeiras, que só ganhou um Brasileirão na pura cagada. E o Prota começa a bocejar ao ouvir aquela discussão inútil, pois ele já matou mais de 50 goblins nesses últimos 3 meses que ele está na floresta e também alcançou o nível 8. E assim, o Prota fica pensando que aqueles goblins têm que ficar agradecido por ele estar com sono e não querer matá-lo. E o Prota está se sentindo o rei da floresta, pois tudo que apareceu na frente dele ele matou. E assim, bateu aquela fominha, olha de cutucar o nariz e tira uma refeição. De repente, alguma coisa chama a atenção dos globinhos e eles olham para a mesma direção. E de repente, eles ouvem isso.
Vários pássaros que estavam ali perto saem voando, pois ficaram com medo daquele rugido. O Proto se assusta, pois a silhueta que ele tá vendo é de algo realmente grande. Porém, ele não pode emitir nenhum som, pois ele sabe que se fizer isso, certamente chamará a atenção de todos. E aquela silhueta enorme começa a se aproximar dos Goblins. E Ricardo, que é muito esperto, fica só de longe espiando aquilo. E aparece um Hobgoblin, muito mal encarado e cheio de músculo, tendo mais de 2 metros de altura de puro músculo. E o desenhista é muito bom de fazer cara de surpresa não. Mas Ricardo está bem surpreso, pois aquele Hobgoblin é muito grande. E Ti Hobgoblin chega na frente dos Goblins e não diz nada. Fica só encarando aqueles 2 tampinhas e segura com muita força seu super cutelo de açougueiro. E Ricardo acha que o grandão foi ali para acabar com aquela briga inútil. E os Goblins não param de tremer. Aí o grandão olha de cima para baixo e o seu zóio não tá parecendo que ele tá ali pra brincadeira. O Hobgoblin, com cara de mal, chega perto dele e fala que ouviu muito bem a conversa dele. Ele diz que ele é palmeirense e não gostou nada do que eles falaram. E é nessa hora que ele aperta ainda mais o seu cutelo com a sua mão. E ele faz aula de matemática com aqueles 2 pequenos goblins. Então, né, bora borrar essa imagem pra não parecer nada. Vou pintar tudo de branco. Nem deu pra fazer obra de arte. E Ricardo, ao ver aquilo, fica ainda mais cauteloso, pois a primeira vez que ele veio nesse mundo, ele achou que fosse como se fosse um videogame. Mas agora, vendo todos aqueles corpos no chão e finalmente encontrando alguém mais forte que ele começou a frio, pois ele estava se achando o rei daquela floresta. Mas aquele grande Hobgoblin certamente é muito mais forte que ele. O Hobgoblin sente o cheiro dele, e olhando pra frente, ele avista Ricardo, que estava com seu corpo exposto fora da árvore. E quando ele foi descoberto, o grande Hobgoblin deu um grito e imediatamente partiu pra cima do Proto. E o Proto, como é muito bravo, juntou toda a sua coragem e saiu correndo na frente, porque de corrida ele é muito bom. E assim Ricardo, que sempre foi o caçador, pela primeira vez naquele mundo, virou a caça. Porém, ele é uma caça muito ligeira e ele sai correndo a toda velocidade. E Ricardo, por estar level 8, tem uma velocidade muito maior do que quando chegou nesse mundo. Porém, ele fica ouvindo os rugidos daquele grande Hobgoblin que vem às suas costas. E dá uma olhadinha pra trás, pois aquele barulho está cada vez mais distante. E aí, né? Ele vai, olha pra trás, o Hobgoblin tá lá atrás, bem longe, porque nosso herói é bom na corrida e bom na canela. Após se distanciar bastante, o Hobgoblin percebe que não vai conseguir alcançar Ricardo somente na corrida e fica ali parado, rosnando para o Proto, que já está muito longe dali. Porém, após 3 meses vivendo com goblins, ele sabe que esses seres são altamente territorialistas. O Hobgoblin parou de perseguir Ricardo, mas Ricardo continua correndo a toda velocidade e bem mais rápido que Zombold. E ele sabe que finalmente acabou todo o sossego que ele estava tendo naquela floresta, pois certamente aquele ser musculoso vai vir atrás dele. Então, o nosso Prota, que está correndo cerca de 40 km por hora, sabe que ele tem que sair daquela região, pois vai ser muito fácil para aquele Hobgoblin achar ele. E assim, ele fala consigo mesmo que ele é o rei da floresta odioso, pois na primeira vez que ele viu um ser maior que ele, saiu correndo sem enfrentá-lo. E o Proto, mostrando que é muito esperto, junta todas as suas coisas, põe na mala, olha pra sua casinha que ficou pra trás e partiu falou. E ele está feliz, pois foram 3 meses morando naquela casa que o acolheu muito bem. A sua primeira casa. E com um olhar de psicopata, ele vira as costas e vai embora, deixando sua casa na árvore para trás. Porém, o seu colar e seu cinto de 50 goblins, ele leva consigo como troféu. E assim, começa a sua caminhada. Ele anda, 1 km, 2 km, 10 km, 40 km depois, já estava anoitecendo. E o nosso Proto, que é perito em fazer fogo, faz um fogo bem rápido e acende uma pequena fogueira naquela floresta, para passar a sua primeira noite longe de um abrigo. Após isso, ele pega uma fruta desidratada e começa a comer, pois o nosso Prota só come carne de coelho e de porco, ou o que aparecer no caminho. Mas ele não come goblin, mas se tiver um goblin fêmea, quem sabe? E já tô pensando em besteira. Ele não come nada não, tá? Não come nem goblin fêmea nem goblin macho. E ele passa aquela noite praticamente em claro, olhando por cima do ombro, vigiando se aquele Hobgoblin o está farejando. E agora, o nosso Prota usa a melhor tática para distrair farejadores. Ele caminha por vários quilômetros dentro do leito do rio, na tentativa de distrair um possível rastreador. E ele mostra que é bom nisso. Usa todas as táticas para distrair um farejador, pois além de andar em rios, ele sobe colinas íngremes e só anda pisando sobre as raízes da árvore, sem deixar nenhuma marca no chão. E agora que ele está bem alto, ele olha para aquela imensa floresta onde ele esteve por 3 meses. Parece pequeno, mas o raio daquela floresta é mais de 100 km de distância. E após caminhar bastante, finalmente ele encontra uma fonte d'água. E com muito cuidado, ele para na beira daquele laguinho e leva a água até a sua boca, e não a sua boca até na água, para não ser emboscado por nenhum predador embaixo da água. De repente, Ricardo dá um barulho e olha pro lado, pois ele está atento a qualquer barulho. Ele vê na sua frente o bicho mais roubado do mundo, porque Gazela, além de ser rápida, ela é um bicho que só tem sua fraqueza quando vai tomar água. Mas aquele bicho ali é muito roubado. Enquanto um toma água, o outro fica olhando. Não tem como um bicho desse ser pego de surpresa. Chega a ser até covardia. A noite cai, a chuva vem, e o Prota encontra uma grande pedra e se esconde embaixo, e fica em posição fetal, pois está fazendo muito frio. Mas a noite continua chovendo, e não para, e não para. Chove a noite toda. E Ricardo, tremendo de frio, fica pensando que ele está sozinho já tem 3 meses, que ele não viu ninguém, que ele precisa urgentemente achar uma cidade e conhecer pessoas, pois ficar sozinho assim não é uma coisa boa. E o Prota tem um mental de sobrevivente, pois ele nunca desiste, mesmo naquele frio. No escuro, ele sabe que ele precisa seguir em frente. O dia amanheceu, e o Prota escuta isso. E nos é mostrado um tigre cabeçudo, pesando mais de 300 kg e com aproximadamente 2,5 metros de envergadura. Aquele sim é o rei dessa floresta. E após a onça beber água, ela vai embora. E se vocês olharem aqui embaixo, ó, a água tá borbulhando. E o Prota sai do meio de toda aquela lama, pois foi o único lugar que ele achou para se esconder e camuflar o seu cheiro. E ele percebe que essa floresta é muito mais perigosa do que ele achava. E se não tivesse esse pântano aqui perto dele, ele com certeza iria ser encontrado pelo tigre cabeçudo. É, né? O tigre foi embora, é hora de sair do pântano. E ele sai pisando bem macio, para não fazer barulho nenhum, pois ele não sabe se aquele tigre está por perto. E caminhando naquela floresta com muito cuidado, ele percebe outro barulho. E com muita atenção, ele começa a olhar pro lado
pra ver se está cercado. E assim ele fica se perguntando se aquela silhueta é de um hobgoblin ou de outra fera gigante. E assim, ele abaixa no meio daqueles matos e aproveitando a camuflagem natural do terreno, ele avança pra cima daquela silhueta pra ver o que é. E aquele negócio tá lá em cima da pedra, se mexendo pra um lado e pro outro. E ele, por ainda estar longe, não percebe o que é. Então o Prota resolve chegar um pouquinho mais perto. E estando mais perto, ele vê o que realmente é aquilo. Quando ele percebe o que é, ele mesmo ateu, olha pro céu e agradece a Deus, pois finalmente ele encontrou. E assim, coberto de lama e vestido de uma forma primitiva e bem adornado com orelhas de goblins, ele vai na direção dessa linda garota, que está bem distraída, colhendo ervas naquele lugar. E a garota está penteada, vestida e aparenta ter os seus 18 anos. E o Prota, ainda mais perto, tem certeza que é uma mulher. Porém, ele não sabe qual será a reação dela. Então, né, ele faz o básico da comunicação. Respira fundo e fala: "Olá, menina! Tudo bom?" Ela olha pra trás, pois toma um susto. E a pessoa tava falando: "Oi! Olá, tudo bom com você? Posso chegar aí?" E a menina fica sem entender o que tá acontecendo, pois tem um bicho cheio de lama, cheio de orelha no pescoço, todo cabeludo, mexendo os braços e vindo na minha direção. E ele se aproxima ainda mais. E ela percebe que ele parece muito com um hobgoblin, pois ele se veste igualzinho a ele. E fica muito indecisa dele ser um hobgoblin ou não. Ela começa a suar e olha pra ele e fala: "Não se aproxime de mim. Não quero você que perto de mim." Ele fala: "Quê? Não quero você que perto de mim." A menina dá um grito e fala: "Não se aproxime de mim. Eu já falei pra você não fazer isso." Porém, o medo dele é tanto, pois nosso Prota, com as mãos levantadas, esqueceu que também, e ser um das técnicas para se afastar animais grandes. E é claro que a menina achou que fosse ser comida por ele. E assim, nosso Prota olha aqui e fala: "Hã? Será que tô vendo certo mesmo?" E ela grita: "É um hobgoblin." E sai correndo em alta velocidade. E ele: "Ô doido, não sou hobgoblin não." Ela não quer nem saber. Tá correndo assim mesmo. E ela, atleta que é, sai correndo a 10 km por hora. E o Prota fica olhando aquela linda garota fugindo dele, achando que ele fosse um hobgoblin. E ele dá um grito de raiva, porque tudo pra ele é mais difícil. Aquele deus sacaneou muito ele, jogou ele num lugar terrível e nem fez ele nascer como uma criança, pois assim ele se adaptaria perfeitamente àquele mundo. Quando de repente ele ouve um rugido muito grande. E ele, ainda coberto de lama, reconhece aquele rugido, pois aquele hobgoblin rugiu daquele jeito. E assim, ele pega toda a sua coragem e parte para cima daquele rugido, pois está na mesma direção que aquela garota foi. O Prota ainda está correndo na direção daquele rugido e percebe que desde o início ele estava sendo seguido pelo hobgoblin gigante. Então, todas as suspeitas dele estavam certas, pois se ele tivesse permanecido naquele lugar, com certeza ele teria sido emboscado. E agora ele avista ao longe o hobgoblin com alguma coisa nas costas, e ele se aproxima bem rápido e percebe que o hobgoblin capturou aquela mulher. E ele continua correndo na direção do hobgoblin, e dessa vez ele grita, tentando chamar a atenção dele. A menina estava gritando, e o hobgoblin não viu o Prota aproximando por trás. E assim, quando o Prota está bem perto dele, ele diz: "Tire suas mãos sujas de cima dela." E nessa hora, aquele grande hobgoblin percebe que tem alguma coisa atrás dele. O Prota, aproveitando o barranco, dá um salto com muita fúria na direção do hobgoblin. E ele, que não é nada medroso, dá o seu grito. E enquanto ele está gritando, ele pega no cipó e balança na direção. Que coisa, hein? Não veio isso de olho fechado não, hein? E balança na direção do hobgoblin, totalmente focado e pronto pra batalha. Aquele hobgoblin, com a sua presa em cima das costas, não está acostumado a ser caçado. E ele, olhando pra trás, olhou pra trás várias vezes, hein? Que coisa, hein, desenhista? E ele, olhando pra trás de novo, pelas 50 bilhões de vezes, nem tem tempo de respirar, pois toma uma ajoelhada de Muay Thai no farejador, que chega até uma sacanagem. O brabo Ricardo, com um só golpe, livra a menina das mãos daquele grande hobgoblin. Após chegar ao solo, o brabo se prepara para uma grande... E aquele grande hobgoblin ainda está tonto da ajoelhada que tomou. E o Prota lá: "Caramba, que bicho resistente." Eu dei uma joelhada com toda a força na cara dele e ainda tá em pé. Que praga de monstro forte é esse? De repente, ele olha pra garota e fala: "Ô garoto, você tá bem? Você consegue levantar?" Enquanto aquele hobgoblin está se recuperando daquela joelhada, o barbiqueiro começa a sair do seu nariz. E o cara tá lá: "Ô garota, levanta rápido, vai embora daqui." E ela fala com ele: "Me solta, seu goblin." Ele olha pra cara dela e fala: "Ô doida, presta atenção, eu sou humano, não sou um goblin, nem um hobgoblin, foge daqui enquanto é tempo." E enquanto a garota tá dando tudo na canela, a 5 km por hora, o grande hobgoblin acaba de se recuperar daquela tontura e caminha em direção do Prota. Só que Ricardo é muito mais brabo do que vocês imaginam. Foram muitos anos e algumas décadas sendo mudado em artes marciais na Terra. E assim, ele entra em posição de combate e fala: "Cai pra dentro, que eu vou te entupir de soco." O próximo capítulo inicia com o Ricardo bravo, na frente do grande hobgoblin, prontos para iniciar uma luta mortal. O hobgoblin está cheio de ódio, está totalmente focado em matar o Prota, pois o Prota tirou sua garota. Pô, vocês sabem o que eles fazem com as meninas, né? O Globin Slay já explica tudo isso. E o Prota sabe que aquele inimigo é muito forte. E além de tudo, ele está armado com um cutelo bem afiado. E ele sente a pressão do seu inimigo. E aquela garota continua correndo. E nosso Prota fica pensando que ele também queria fugir. Porém, se ele fizer isso, esse grande hobgoblin com certeza irá capturar a garota. Então fugir não é opção. E o grande hobgoblin, ao ver que a fêmea está indo embora, fica cheio de raiva e parte para cima do Prota. Porém, o Prota já está em sua base de luta. E assim, aquele grande hobgoblin prepara para desferir uma facãozada e partir o Prota no meio. E o brabo, que também é lutador de boxe, só vai pro pêndulo e abaixo, desviando aquela facãozada mortal. O Prota já subiu vários levels e está muito mais forte, muito mais rápido que na Terra. E após sair daquele pêndulo, o Prota se esquiva para as costas do hobgoblin e prepara um soco muito forte, pois ele sabe que o ataque do hobgoblin é muito forte. Porém, ele não tem agilidade nenhuma. E o Prota vai usar isso a seu favor. E assim, ele acerta um soco bem forte na costela do hobgoblin. Porém, parece que ele bateu numa parede, pois aquele bicho é muito mais duro do que ele imaginava. Na mesma hora, o Prota esquiva para trás, pois ele sabe que se ficar colado com o hobgoblin, ele pode ser acertado por ele. E mal o nosso Prota acabou de se afastar, aquele monstro gigante passa uma facãozada no ar, quase o decapitando. Se ele não tivesse se afastado a tempo, ele com certeza estaria morto. Ricardo sabe que não pode ser acertado nenhuma vez pelaquela arma, porque senão será o seu fim. Enquanto isso, com muita raiva e ódio, o hobgoblin tenta acertá-lo outra vez. Mas outra vez, ele só se abaixa, não usando a técnica do pêndulo. Mas Ricardo está acostumado com luta corpo a corpo, e ele sabe muito bem aonde
onde não pode acertar no inimigo. Porém, ele não está em nenhuma competição. E aqui é jogo de vida ou morte, e vale tudo. E nessa hora, dá-lhe uma joelhada no Sozovo, que o grande Hobgoblin, que estava rugindo, faz assim. Aquele grande Hobgoblin, com seu cara muito feroz, não consegue nem mais rugir e dá um gritinho bem agudo de dor. E Ricardo percebe que isso funcionou. Então, a partir de agora, o seu método de luta será somente golpe baixo e todos os golpes proibidos nas artes marciais. E assim, ele avança para cima daquele Hobgoblin que está segurando o Sozovo, pois agora foi feito o omelete dele. E o Prota dá mais um grito. Quem colocou esse moleque aí? Sadmei, Satanás. E acerta uma cabeçada com toda a força no nariz daquele imenso Hobgoblin, que é puro músculo e força. Após aquela cabeçada, o Hobgoblin se afasta. Porém, Ricardo Hajime Cartone é muito bravo e avança pra cima dele com mais outro golpe proibido. E o grande Hobgoblin, quando abre seus olhos, já é tarde demais, pois o dedo do Prota já está dentro do seu olho. E assim, não houve isso com o olho fechado, hein? O Prota enfia com toda a força o seu dedo no olho daquele Hobgoblin. Sentindo um tamanha dor, o Hobgoblin solta até o seu cutelo. E Ricardo, com seu dedo violador, fica olhando para aquele grande Hobgoblin, que agora é monozói e sem Zovo. Porém, o Hobgoblin está cheio de ódio e começa a dar um montão de soco no Prota. E Ricardo, muito bom de boxe, fica só no pêndulo, desviando de todos os golpes dele. Só que ele dá mole, pois quando ele foi para aquele mundo, e à medida que ele foi subindo de nível, o pensamento dele ficou mais rápido, o corpo dele ficou mais rápido. Porém, esse soco que está vindo agora, não vai ter como desviar. E assim, o Prota entra em posição defensiva, tentando se defender daquele golpe. Mas aquilo não é um soco, aquilo é um coice. E o Prota é arremessado para trás, pois aquele soco foi muito mais forte do que ele imaginou. Ele bate e chega até a quicar no chão. E não quica só uma vez não, ele quica uma, duas e três vezes no chão, e depois para com a cara pro chão, pois ele não imaginou que aquele monstro fosse absurdamente forte desse jeito. O Prota, que deu muita sorte em ter os seus braços quebrados, nunca se deu por vencido. E mesmo tonto, se põe de pé, pois ele sabe que ficar no chão será o fim pra ele. E assim, ele mostra que é bravo, seca o barbecue que tá descendo da sua boca, e ele fica pensando, esse mundo pode ser real ou pode ser falso, mas que tá doendo pra caramba tá. E olhando pra frente, ele não consegue se focar no bicho, pois ainda está bem tonto do coice que tomou. E o grande Hobgoblin, aproveitando que ele tá tonto, parte outra vez pra dar um direto nele. E dessa vez, é um direto matador. Só que Ricardo, campeão de boxe, faixa preta em várias artes marciais, mesmo tonto, consegue desviar aquele golpe. E o Hobgoblin não para. Porém, Ricardo desvia com muito maestria de todos os golpes. O Prota, que é um lutador profissional, fica parado esperando o próximo movimento do Hobgoblin para poder contra-atacá-lo. E o Hobgoblin, por sua vez, que está monozói, está com muita raiva, pois não consegue acertar esse pequeno humano. E assim, ele olha pro Prota, pois aquele cara tá sendo difícil de vencer. E o brabo tá lá, na base de luta, posição de combate e muito brabo. De repente, o Hobgoblin pisca. E aí, ele toma um susto, porque o cara estava na sua frente. E agora que ele abriu o zóio, o cara sumiu num piscar de olhos. O Hobgoblin pode ser alto, mas tomou-lhe um chute na cara de Muay Thai ou de Taekwondo, porque se eu tomo um chute daqueles, eu não teria nem ficado tonto não, teria morrido. Aquele chute muito pesado tira o Hobgoblin do seu centro de equilíbrio e ele começa a tantear. E o Prota, ao perceber aquilo, vê que agora conseguiu fazer aquele bicho ficar tonto. Só que o Hobgoblin é um guerreiro muito forte e esteve sempre no ápice da cadeia alimentar. E assim, o zóio dele que estava tonto olhando para um lado, de repente vira pro lado do Prota, cheio do suco de ódio. E assim, o sacana do Hobgoblin muda sua base de luta. Mesmo de lado desengonçado, ele sabe que o Prota está muito perto dele. E agora, esse pequeno humano está ao alcance de suas mãos. E assim, aquele grande Hobgoblin segura Ricardo com muita força e dá uma mordida com toda a força no ombro dele, pois a carne humana é muito macio e os seus ossos também são macios, dá até pra triturar com os dentes. E assim, ele crava os seus dentes sem escovar no ombro de Ricardo, quase arrancando seu trapézio com uma mordida. E agora, vai menininho, grita aí de dor! Ricardo dá um grito de dor, pois aquele bicho é muito forte, pois está segurando de uma forma que ele não consegue sair. E o barbecue continua saindo do corpo do Prota. Não sabe o que é barbecue, não? É um molho preto. Podia falar molho shoyu, ou outro molho preto, porque é preto e branco e Simauá, eu não posso falar ketchup. O Prota, enquanto está sendo mordido, começa a pensar que não tem jeito. Ele vai ter que usar sua arma secreta. E assim, ele começa desenrolando sua arma secreta. Mesmo sentindo dor, ele vai usar esse golpe secreto. E aí, ele mostra aquele dedo, o violador, e fala: fofoda da CC. E enfia o violador com toda a força nas orelhas daquele grande Hobgoblin. E assim, o Hobgoblin não pode falar que não é virgem nem mais da orelha, pois ele foi violado. E após ter o violador penetrado em seu ouvido, aquele grande Hobgoblin solta o Prota e começa a gritar de dor. O grande guerreiro Hobgoblin, a grande guerreira Hobgoblin, sem seus ovos, monozói e violado nos ouvidos, ainda dá uma bicudinha de leve no peito do Prota. Porque se um soco já tonteou o Prota, imagina uma bicudinha santa de um grande Hobgoblin. Porém, se vocês prestarem atenção, o violador entrou duro e reto e saiu murchitor, gotejando. E Ricardo realmente sentiu aquele golpe, pois ele é arremessado para trás com muita força. E ele voa vários metros para trás, até chegar bem perto de uma árvore. E assim, ele bate com toda a força contra aquela árvore, pois esse sim foi um coice de respeito. O Prota agora está com seu ombro sangrando e sofrendo com um grande chute que acabou de tomar. E nos é mostrado que aquela mordida foi realmente funda. Se o Prota não tivesse usado o grande violador, ele estaria agora sem trapézio. E assim, o violador que estava reto, agora está torto e murcho, mas cumpriu o seu papel. Nunca mais aquele grande Hobgoblin vai poder falar que ainda é virgem. E Ricardo percebe que está perdendo a consciência, então ele não pode deixar aquela luta se estender por muito tempo. E de repente, ele olha pro chão e caiu de um dos seus bolsos aquela pimenta que ele havia pegado para temperar o porquinho flor. E com a sua outra mão boa, ele mesmo tremendo, ele pega aquela pimenta no chão. E ele tá ali, sem tempo nenhum para pensar, sem tempo para testar se aquela pimenta é realmente pimenta ou se era apenas um veneno. Ele está ali sentado, com a pimenta na mão, o seu ombro sangrando e sem ter muita saída. Então, o Hobgoblin caminha na sua direção. E olhando para ele, nós conseguimos só ver ódio. E assim, ele sabe que a vitória é certa. E dá um grito intimidador, mostrando que ele é o rei daquela floresta. E aquele grande Hobgoblin, com uma locomotiva desgovernada, parte com toda velocidade para cima do Prota. O Prota sabe que esse monstro não é imortal, pois vários golpes proibidos realmente funcionaram nele. E ele olha para baixo, pensando que quer ver aquela garota outra vez. Então,
ele não tem outra saída, e joga aquela pimenta na sua boca e começa a mastigá-la. Enquanto isso, aquele grande Hobgoblin avança com toda a velocidade na sua direção, e chegando perto de Ricardo, ele começa a gritar, como se fosse um leão bravo. E Ricardo tá ali, de cabeça baixa, enquanto aquele soco de mais de 5 toneladas avança na direção da sua cabeça. E quando o Hobgoblin está muito perto do Prota, ele olha pra cima, com seus olhos cheios de lágrimas, pois aquela pimenta, além de despertá-lo, é realmente uma pimenta malagueta muito forte, como ele nunca havia visto na vida dele. Então, para o Boboca. O soco vem, ele faz o pêndulo, desvia daquele soco poderoso, e assim abaixado, chega ainda mais perto daquele Hobgoblin. Então ele usa mais um golpe proibido, pimenta nos olhos do Zoro, e cospe toda aquela pimenta no único zóio daquele Hobgoblin. E a pimenta não cai só no zóio, cai na cara dele inteira. E aquele monstro que não estava esperando por aquilo, começa a sentir muita dor, e não consegue nem abrir o seu olho. E Ricardo, chitado pelaquela pimenta, sabe que a boca dele está como se estivesse pegando fogo. Então, com certeza, o zóio desse grande Hobgoblin deve estar um inferno. E Ricardo compara essa pimenta a uma bomba explodindo dentro da boca dele. E assim, ele salta na direção daquele Hobgoblin, que está agora praticamente cego. E o brabo do Prota dá outro grande grito. E acerta mais um golpe proibido, tanto na cabeça quanto no queixo do monstro. O golpe na cabeça é tão forte que afunda o crânio daquele monstro. E a joelhada esmigalha a mandíbula daquele. E o violador tá lá em cima, ó, querendo aparecer, ó. Mas não aparece não, só a pontinha dele. O Prota sabe que com toda a sua força e a técnica que ele tem, aquilo é realmente um golpe mortal, pois o seu corpo agora é sua arma. E tendo seus atributos aumentados, devido ao aumento de nível, o Prota está várias vezes mais forte do que um ser humano normal. E assim nos é mostrado, com muito mais detalhe, o afundamento de crânio e a joelhada esmigalhadora. Após esse golpe, os dois caem junto no chão. E aquele lugar que antes estava muito barulhento, agora não se ouve nenhum barulho. E tá lá, o Prota, com os olhos tatalados, ainda sentindo o efeito da pimenta, e o corpo do Hobgoblin sem vida, pois ele não resistiu a esse duro golpe mortal. E o Prota tá lá ainda sem acreditar que ele finalmente venceu aquele monstro. E assim, os segundos passam e o Melalo começa a sair da cabeça daquele, pois o Prota abriu um buraco na cabeça dele. O brabo está tão esgotado daquela luta que não consegue dar um passo. E o violador tá ali, ó, todo tortinho. E assim, o Prota começa a perder a consciência e fechar os seus olhos. E ele ainda tenta manter a consciência, porém, foi a luta mais terrível que ele já teve na sua vida. E assim, Ricardo, o brabo, fecha seus olhos para descansar, pois não tá conseguindo mais manter a consciência. Podemos ver o tamanho daquele Hobgoblin, pois Ricardo tem 1,85 m e aquele bicho é muito maior que ele. Só que de repente, ele ainda de olho fechado ouve: Senhor Hobgoblin? Ô, senhor Hobgoblin, você tá bem? Ele abre o olho e olha pro lado e percebe que a menina está chegando perto dele. E ela pergunta: Ô, senhor Hobgoblin, o senhor está bem? Como é que você tá? E ele, quase perdendo a consciência de novo, fala: Ô garoto, eu não sou um Hobgoblin, eu sou um humano. Você não tá vendo não? E assim ele fecha seu olho. E a menina chega perto dele e percebe: tem tanto sangue saindo do seu ombro? Vem, eu vou cuidar de você. E a cena muda para a vila onde a garota mora. Mais especificamente, para a casa da garota, que é uma casa simples. E após isso, alguém começa a abrir os olhos e vê que está dentro de uma construção. E nos é mostrado que é o Prota, que acabou de acordar da luta que teve. E ele percebe que está em um quarto dentro de uma casa, que finalmente ele chegou na civilização que ele... E ao olhar pro lado, ele percebe que eles não são tão primitivos quanto ele pensava, pois há naquele local até livro. E assim, ele se senta na cama, pois está sentindo muita dor no seu ombro. E só agora que ele volta a si, pois ele se lembra que esse ferimento foi feito naquela luta. E assim, ele olha para o seu ombro enfaixado e percebe que com certeza aquela garota o salvou. De repente, ele ouve um barulho de muitas pessoas chegando. E ele ouve algumas vozes dizendo: Pode vir, é aqui que aquela garota mora. Venham todos. E Ricardo, não entendendo o que está acontecendo, põe as mãos no rosto e tenta se situar no tempo e espaço. E ele está muito contente, pois já faz alguns meses que ele está em outro mundo. E finalmente ele chegou na civilização. E agora, o Prota está bem contente, pois ele sonhou muitas vezes em dormir numa cama. Finalmente seu sonho está se realizando. E aí, o brabo do Prota finalmente solta o sorriso após chegar naquele mundo. E Ricardo fica pensando que a cama que ele está dormindo agora, com certeza é daquela garota. Então, onde ela deve ter dormido? E assim, ele olha pra cama e percebe que ele só tem um travesseiro, o seu travesseiro. Ricardo, após ir para aquele mundo, percebe que seus 5 sentidos estão muito mais aguçados. A sua velocidade aumentou bastante e os seus pensamentos estão muito mais rápidos. O seu olhar, a sua audição, seu tato, paladar, tudo está muito superior do que era antes. E até os seus músculos e a sua força estão muito maiores após o aparecimento do sistema. Só que de repente, a garota que ele havia salvado entra toda esbaforida pela porta e fala: Senhor Hobgoblin, ai que bom que você acordou. Ele fala: Ô doida, já falei com você que eu não sou o Hobgoblin, tem meu cheiro diferente, olha só, eu sou humano. Você é doida? E ela olha muito seriamente pra ele e fala: Por favor, fuja daqui o mais rápido possível. E ele fala: Hã? Não entendi não. Ela aponta pra janela e fala: Os aldeões estão chegando e eles estão vindo pra pegar você. Vamos lá dar uma olhada. E assim, os dois chegam na janela e percebem que muitas pessoas estão vindo. E ele pergunta: Eles estão vindo pra me pegar mesmo? E ela fala: Sim, seu Hobgoblin, eles estão vindo pra te pegar. Eles não conhecem você. Então, eles vieram para te prender. E ele, olhando pra fora, percebe que vai dar ruim, pois ele tá muito ferido e nem pode se defender, pois há pouco tempo ele acabou de ter uma luta feroz e as suas feridas estão todas abertas. E lá fora tem tridente, bidente, fogueira, pato, sogra, mulher lavando louça, tem tudo. Todo mundo veio pegar ele. E na frente dele, há pessoas com espadas e lanças, muito mal encarado. E ele fala com ela: E aí, você não me salvou? Por que eles estão vindo me pegar? E ela fala: Ué, é porque você não deu like nesse vídeo, por isso que eles vieram te pegar. E assim, ficam com essa primeira parte. Se vocês gostarem e derem muito like, eu trarei a segunda parte. Agora, se gostaram mais ou menos, eu vou começar a nova aula. Desde já, agradeço a todos vocês por confiarem no canal e estarem nos apoiando. Agora é a hora do agradecimento. Eu gostaria de agradecer ao Voleiro Demais da minha irmã, Vasco Predador. Ela tá querendo fazer um canal pra ela, mas ainda não decidimos que tipo de canal. Então, a gente fez isso só pra experimentar, porque
A bichinha vascaína doente. E eu quero agradecer a Decon. Muito obrigado, Decon, pelo seu valeu demais. Muito obrigado por apoiar o canal. E também quero agradecer, e cara, você tá na Europa, né? A Carlos Matos. Muito obrigado, Carlos, pelos 5 euros. 5 euros aqui faz uma diferença, e uma diferença muito grande faz também vocês assistindo meu vídeo. Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo. Tô passando um perrengue pra ensinar minha irmã. Tá difícil, hein? Depois, se vocês quiserem, vão lá no canal dela. Só tem um vídeo, pequenininho. Mas vão lá. Quem puder se inscrever, se inscreva. Valeu? Procura lá, Vasco Predador. Aí o outro fala, eu sou Mengão. Então vai lá só pra zoar. Vamos continuar os agradecimentos. Ô Ricardo, só te falando que não é essa obra que eu vou trazer com o seu nome não, tá? Essa aqui é só um adendo. A outra tá tão eletrizante que eu não tô conseguindo parar de ler. Então, bora agradecer. Obrigado à contribuição via Pix, Charles da Silva Azevedo. Muito obrigado, Charles. Você é o prota brabo. Muito obrigado ao prota dessa obra, Ricardo Radime Cartone. Muito obrigado, Ricardo. Valeu demais, hein? E muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo da Silva Machado. Ô, Carlos, não tem jeito, né? O próximo prota vai ser você. Mas depois da próxima obra. E por último, muito obrigado a Marcos Pereira da Silva. Marcos, muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Então, é hora de agradecer aos membros do canal. E outro fala, ô tio. Aí, eu sou bonito, lindo e fofo, quero aparecer mais. Me dá um destaque, tio. Claro, vou mostrar um por um agora. Primeiro começando pelo membro boss, André Rossano. Esse é meu chefe, o boss Rossano. Também temos um outro membro boss, Decon. Decon também é meu chefe, é o boss Decon. Muito obrigado, Decon. O Decon, nunca sei. Após ele, tem um muito brabo, o YouTube Richard de Miranda. Muito obrigado, Rich. E temos mais um membro muito brabo, Mitch WR. Mitch, muito obrigado, hein? Valeu por ser muito brabo. Após ele, temos os membros que são brabo, iniciando pelo primeiro membro do canal, Thiago, o brabo. Valeu, Thiago. Vi todos os seus vídeos, tá? E após eles, temos Jason Eck, que dispensa apresentações, pois todos já o conhecem. E temos nosso famoso membro, Ricardo Radime Cartone. Ricardo, muito obrigado, tá? Valeu pelo seu apoio. E agora temos o galã, Jailton Dias. Valeu, Jailton. Muito obrigado. Você é brabo. Também quero agradecer a Sabino Nunes. Muito obrigado, Sabino. Você é brabo. E muito obrigado a Anderson Bender. Muito obrigado, Anderson. Você é brabo. Eu gostaria de agradecer a nosso YouTube, nossa história de amor favorita. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. E muito obrigado a Bruno Mar. Valeu, Bruno. Você é brabo. Também quero agradecer a Jefferson Silva. Jefferson, você é brabo, hein? Muito obrigado. E muito obrigado a Josué Gomes. Josué, você é brabo. Valeu, hein? E muito obrigado ao galã de novela, Anderson Garcia. Anderson, você é brabo, hein? Valeu. Meu muito obrigado a Quadrado Short, tiro certo. Muito obrigado, hein? Você é brabo. Eu quero agradecer ao Dr. Cleiton Miranda Alves, com várias faculdades e várias especializações. E ainda faz vídeo para o YouTube. Muito obrigado, Cleiton. Você é brabo. Meu muito obrigado a Carlos Mato. Carlos, muito obrigado, hein? Você é brabo, hein? E também quero agradecer a José Henrique Schutze. De tanto falar, aprendi seu nome rápido. Muito obrigado, hein? Você é brabo. E eu gostaria de agradecer a Haroldo Henrique Mazueira, ou Harold Henrique Mazueira. Muito obrigado. E meu muito obrigado ao YouTube. Eu sou o PV. Ô PV, transforma seu canal de jogos em um canal de Mauá. Se precisar eu te ajudo. Valeu demais, hein? Você é brabo. Eu gostaria de agradecer a Bijuteria. Biju, põe seu telefone ali, que aí vai aparecer. E eu faria isso. Meu muito obrigado a Clebson ZK. Clebson, muito obrigado, hein? Você é brabo. Também gostaria de agradecer ao cara que tem cara de brabo, Clóvis Sena. Clóvis, muito obrigado, hein? Você é brabo. E meu muito obrigado ao Washington Nascimento. Washington, muito obrigado. Você é brabo. Eu quero agradecer ao brabo Adriano Vasconcelos. Muito obrigado, Adriano. Também gostaria de agradecer a Mustak. Muito obrigado, Mustak. Você é brabo. Meu muito obrigado ao galã Área 103. Área, muito obrigado, hein? Você é brabo. E também quero agradecer a Daniel Silva, que é muito brabo. Ô Daniel, toda vez que eu vejo essa foto dá vontade de sorrir. Parece até o bebê Yoda. E meu muito obrigado a Caio Kalahari. Caio, muito obrigado, hein? Você é brabo, valeu mesmo. E meu muito obrigado, Assis, valeu demais pelo apoio. Meu muito obrigado ao membro, que também é brabo, Matheus Muniz. Muito obrigado, Matheus. E eu gostaria de agradecer ao que tem cara de galã de novela, Yuri Hollister. Muito obrigado, Yuri. E meu muito obrigado ao YouTube, César Costa. Muito obrigado, César. Valeu mesmo, hein? Meu muito obrigado a Pedro Reexplica. Ô Pedro, vai lá, Pedro, faz Mauá. Eu quero assistir seus vídeos. Vai lá, vai. Você é brabo. Meu muito obrigado a Leonídio. Valeu, hein, cara. Você é brabo. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a Gessiane Ferreira. Gessiane, muito obrigado. Você é brabíssima. Eu quero agradecer a Marcos Massimino da Silva Júnior. Marco, você é brabo. Muito obrigado, hein. E também gostaria de agradecer a André Henrique. André, você é brabo, hein. Muito obrigado. Valeu mesmo. É, né? O membro do canal mudou de nome, então bora fazer de novo. Gostaria de agradecer a Spam 357. Ou Spal 357. Não sei qual seria o certo. Depois você me fala aí. Também, meu muito obrigado ao mais novo membro do canal, Matheus Costa Pimenta. Matheus, muito obrigado. Você é brabo. E por último, eu quero agradecer a Hassane Chaves. Hassane, muito obrigado por tudo. Tamo junto. Então, se você quer que eu mostre seu nome, é só se tornar membro do canal. Ou me ajudar pelo Valeu Demais, ou com contribuição via Pix. Então, agradeço por tudo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.